Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bem interessantes. Um deles é sobre as leis de Kepler e o outro é sobre a gravitação universal. Eu vou trazer um contexto histórico, um contexto matemático, tá bom? Sobre esses dois assuntos da física. Vamos lá, vamos começar com as leis de Kepler. É, Interessante a gente lembrar a seguinte coisa: a gente lembrar que as primeiras pessoas, os primeiros físicos, os primeiros seres humanos a descreverem os corpos celestes foram os gregos. Desde muito cedo, desde o começo da humanidade, os gregos começam a pensar em como que os corpos celestes se movimentam, quais são esses corpos celestes, como que é a movimentação deles, como que eles são, ok? Então, eles são os primeiros a pensar nisso. O mais famoso filósofo foi Cláudio Ptolomeu, ou simplesmente Ptolomeu, que é esse da nossa foto aí. Ptolomeu, ele acreditava, ele defendia o sistema em que a Terra era o centro do universo, que é o que a gente chama de sistema geocêntrico, ok? Isso aconteceu entre o ano 100 ao ano 170. Essa época existia uma afirmação das coisas cêntricas. Então, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e a Terra era perfeitamente esférica e outros planetas ou as estrelas orbitavam em volta da Terra em, em círculos, certo? Em esferas perfeitamente esféricas, né? Por exemplo, aqui no nosso desenho, a gente consegue ver que a Terra é o centro do universo, e aí depois vem a Lua, depois vem Mercúrio, Vênus, depois vem o Sol. Olha só que curioso. Depois vem o Sol, depois vem Marte, Júpiter e Saturno, e depois disso tudo vinham as estrelas, entendeu? Então, Ptolomeu acreditava nisso, que a Terra era o centro do universo, o sistema geocêntrico. E essa ideia dele foi uma ideia defendida muito fortemente pela Igreja Católica. Porque Deus ele olhava para os seres humanos presentes naquela terra, na nossa terra. Então a nossa terra era o centro da vontade de Deus, era o centro de todo querer. Então a Terra não poderia ser colocada como um planeta secundário, como um local que gira em torno de uma outra coisa. Não, as outras coisas giram em torno da Terra. E outro, que é uma coisa também de visão, né? Você olha para o céu, você vê as coisas indo, você vê o Sol nascendo e se pondo. Então o Sol gira em torno da Terra, ok? Era isso que Ptolomeu acreditava. Depois de muitos anos, vem Copérnico, Nicolau Copérnico, com as suas ideias. E ele criou uma nova concepção de universo. Ele, diferentemente de Ptolomeu, ele acreditava que a Terra não era mais o centro do universo, mas sim o Sol. O Sol era o centro do universo e a Terra era mais um planeta que orbitava em torno desse Sol, certo? Em torno desse universo. A Terra era apenas mais um planeta. Não sei se você reparou, mas Ptolomeu foi do ano 100 ao ano 170. A primeira pessoa a começar a pensar diferente desse modelo geocêntrico e ir para o modelo heliocêntrico foi Copérnico, em 1473. Gente, demorou cerca de 1500 anos. 1500 anos para se pensar em um modelo diferente, para se cogitar a ideia de um modelo diferente. E lógico, Copérnico não foi às mil maravilhas, não foi fácil, certo? Copérnico sentiu muita dificuldade. Por quê? Porque ele tinha que vencer a cabeça de 1500 anos de várias pessoas. Ele tinha que vencer a ideologia que
que a Igreja Católica pensava. Então isso não seria uma tarefa fácil. Por exemplo, Tycho Brahe, ele pega o modelo de Copérnico, ele lê tudo que Copérnico fez e ele não aceita. Ele não aceita. Ele era um astrônomo muito famoso dinamarquês da sua época, seu conterrâneo, e ele não aceita que a Terra girava em torno do Sol. Porém, depois de muitos anos, Tycho Brahe ele tinha um discípulo que era o Kepler. E eles estão nessas fotos aí, tem o Tycho Brahe e o Kepler. E aí, quando o Tycho Brahe morre, ele entrega as suas considerações para Kepler. E aí, ó, ao morrer, Tycho Brahe cedeu suas observações ao seu discípulo Kepler, que tentou em vão explicar o movimento dos corpos por meio das mais variadas figuras geométricas. Então ele tenta, pela geometria, explicar o movimento dos corpos celestes. Baseado no heliocentrismo e em sua intuição, após inúmeras tentativas, Kepler chegou à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita elíptica. Por que Kepler não conseguia ver que os planetas, por figuras geométricas simples? Porque o movimento dos planetas em torno do Sol se dá através de uma órbita elíptica. E aí, tendo isso, ele enunciou 3 leis, que são as famosas 3 leis de Kepler. Então vamos lá. Primeira lei de Kepler, a gente chama de lei das órbitas. O que a lei das órbitas diz? Diz assim: as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele ocupa um dos focos, ok? Então, a primeira lei de Kepler diz a seguinte coisa: isso é uma elipse, ok? Isso é uma elipse. Para quem nunca viu, a famosa bola de beisebol é uma elipse. Toda elipse tem 2 focos. Tem foco 1 e o foco 2. A primeira lei de Kepler diz que o movimento que os planetas fazem em torno do Sol não são círculos, assim como Ptolomeu e Copérnico acreditavam. O movimento que os planetas fazem em torno do Sol é um movimento helicoidal, ok? Minto, é um movimento, helicoidal é uma hélice, é um movimento em forma de uma elipse. E uma elipse, ela tem essa curva e tem 2 focos. E Kepler afirmou que no movimento dos planetas, um desses focos é o Sol. Então, numa elipse, existem 2 focos. E a soma das distâncias dos 2 focos é constante. E um dos focos é o Sol. Ok? Segunda lei de Kepler é a famosa lei das áreas. O que a lei das áreas diz? Que uma linha unindo um planeta ao Sol varre áreas iguais em períodos iguais. Isso é importantíssimo. Uma linha unindo esse planeta até o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ok? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Em outras palavras, ele afirma que a velocidade com que os planetas, as áreas dos planetas são varridas é igual. Isso é, a velocidade areolar das órbitas é constante. Ok? Ok? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Digamos que você tenha o planeta, que é esse planeta em azul, e o Sol. Esse planeta, ele estava onde está o pontinho preto, e ele varre uma área. E essa área eu vou chamar de A1, ok? Então, ele levou um tempo delta T1 da bolinha preta até a bolinha azul. Depois, esse planeta segue o seu movimento. E ele agora vai varrer uma área A2, ok? Beleza. O que eu estou dizendo para você é, para eu calcular a velocidade que ele anda, eu pego a área que ele andou e divido pelo tempo que ele levou para andar aquela área, certo? Velocidade igual a delta S sobre delta T. Beleza.
Então, cada planeta mantém sua velocidade constante ao longo da órbita. Logo, se a velocidade é constante ao longo da órbita, eu tenho que a área de um dividido pelo tempo de um é igual à área de 2 dividido pelo tempo de 2, certo? Então, aqui eu tenho um Sol, aqui eu tenho outro planeta. Eu vou chamar esse planeta, que tem essa distância, de afélio. Então, Lohan, o que é afélio? Afélio é a distância que o planeta fica mais longe do Sol. E agora, olha, é o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. E agora, esse planeta vai continuar o movimento da sua órbita, até que ele chega no periélio. O que é periélio? Periélio é o ponto onde esse planeta está mais próximo do Sol, ok? Então, afélio é o ponto onde o planeta está mais afastado do Sol, periélio é o ponto onde o planeta está mais próximo do Sol. Voltando aqui, eu sei que a velocidade total é constante, então a área de 1 é igual à área de 2, ok? Porque o tempo de 1 foi igual ao tempo de 2. Com isso, temos que a velocidade é maior no afélio. Nota que, para a velocidade total ser constante, em algum ponto eu tenho que ir mais rápido, em algum ponto eu tenho que ir mais devagar, para que no total de toda a velocidade ela possa ser constante. Quando ela passa mais longe do Sol, ela passa mais devagar. Quando ela passa mais perto do Sol, ela passa mais rápido. Por que isso, Lohan? Por causa de uma força que a gente vai ver já já, que é a força gravitacional. Quanto mais distante que você fica, maior a sua força. Quanto menos distante, menor a sua força. E isso muda a velocidade. No afélio, então, a velocidade é 29,3 km por segundo e no periélio, 30,2 km por segundo. Então, nota que no periélio, a velocidade é maior que no afélio. Ok? Revisão da segunda lei de Kepler. A velocidade com que o planeta anda na sua órbita ao longo desse trajeto é constante. Por isso, em tempos iguais, ele varre áreas iguais. Ok? Beleza. O ponto mais longe desse planeta em relação ao Sol se chama afélio. E o ponto mais próximo se chama periélio. Tem uma dica: ponto perto é perto, então é periélio. Ponto longe é um ponto afastado, então é um ponto afélio, ok? Perto, periélio, afastado, afélio. Terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler é uma lei que diz que a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante. Lohan, como assim? Gente, Kepler tentou matematicamente dezenas de vezes comprovar que o período quadrático dividido pelo raio cúbico de um planeta é constante. Lógico, ele não tentou isso de primeira, ele tentou isso várias vezes, com vários planetas, com várias órbitas, com vários períodos, com vários raios, até que ele chegou que essa relação aqui, ela é uma relação constante, ok? Ela vale para todos os planetas. E normalmente a gente usa ela comparando um planeta com outro planeta. Por exemplo, o período que a Terra leva é tal, o raio da Terra até o Sol é tal, isso tem que ser igual ao período do outro planeta leva para circular o Sol, dividido pelo raio desse outro planeta até o Sol, ok? Vocês vão ver várias questões que falam isso, que dão, por exemplo, 3 dados e querem saber o dado restante, ok? Então, Tzão é período e R é o raio médio da órbita. Aqui a gente tem alguns números, por exemplo, olha, pegar alguns números aqui, sei lá, Marte. Marte tem um período de 687 dias, ele tem 2,3 vezes 10 a oitava quilômetros até o Sol, e o período
dele dividido pelo raio cúbico dá esse valor aqui. E incrivelmente, se você fizer período ao quadrado sobre raio cúbico de todos, dará esse mesmo valor. Essa é uma constante, ok? Certo, gente? Beleza. Vamos para um novo tópico. A gente vai ler um pouquinho nesse tópico aqui, mas é interessante para a gente tirar várias curiosidades. Os seres humanos, em geral, sempre se sentiram atraídos pela beleza e pelo movimento dos corpos celestes, como o Sol, as estrelas, a Lua e os planetas. Até os poetas, através da sua arte, já homenagearam esses seres do espaço. O Olavo Bilac, por exemplo, monta uma poesia em homenagem ao universo, ao Sol, sabe? Então, a gente vê como que não só os gregos, mas toda a humanidade tem uma atração por olhar para o céu e ver as belezas que quase ninguém sabe as respostas de tanta coisa bela, sabe? As leis de Kepler dão uma precisa descrição cinemática do nosso sistema solar. Mas do ponto de vista dinâmico, as leis de Kepler não dizem que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as órbitas previstas. Ele suspeitava que essa força fosse de origem magnética. Então, as coisas que Kepler faz são coisas boas, mas não são coisas que respondem todas as perguntas. E por isso vem um cara chamado Newton e simplesmente bota as coisas para funcionar do ponto de vista dinâmico, ok? Na obra Principia, que é Principia, que é o nome da obra que Newton fez, Newton apresentou em 1687 a lei da gravitação universal. Para estabelecer essa lei, procurou entender o movimento da Lua como base nas três leis da dinâmica e fundamentou-se também nas três leis de Kepler, ok? Então Newton pegou as três leis dele mesmo, que são as três leis de Newton, são as leis fundamentais da dinâmica, e correlacionou isso com as leis de Kepler. Aqui tem um texto muito interessante, que eu acho interessante a gente ler, que diz assim: a lei da gravitação universal foi desenvolvida por Isaac Newton durante o fechamento da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, devido à peste que assolou Londres em 1665. Não sei se vocês lembram, mas no ano de 1665 teve a peste negra. E aí Newton saiu da universidade que ele trabalhava, que era a Universidade de Cambridge, e foi para uma das suas fazendas, tá bom? Essa lei deu início aos pensamentos que mudaria os fundamentos da ciência. Em 1672, foi publicado o primeiro trabalho científico de Newton, que tratava de suas descobertas sobre a natureza da luz. Devido às críticas de alguns, dentre eles Hooke e Newton se odiavam, gente. Tem várias histórias sobre Hooke e Newton. Depois vocês me perguntam. Newton relutou, a partir de então, a apresentar novos trabalhos. Mas em 1679, devido às correspondências que trocavam, na qual Hooke sugeriu que os planetas eram atraídos por uma força central que diminuía como quadrado da distância, as ideias de Newton sobre essas questões reviveram. Halley se interessou pelo tema e, ao visitar Newton em Cambridge em 1684, perguntou especificamente qual seria a forma da órbita de um planeta que fosse atraído por uma força da forma descrita por Hooke. Newton imediatamente disse que era uma elipse, dizendo que havia provado esse fato há tempo. Aí a gente vê Kepler aí, né, dizendo da elipse. Mais tarde, Halley recebeu duas provas sobre a questão e, percebendo a importância deste trabalho, decidiu, com o apoio da Royal Society, que era como se fosse a comunidade científica da época, persuadir Newton a publicar suas descobertas, o que levou à publicação em 1687 de um dos mais importantes livros da ciência, o Principia. Ok? Interessante a gente ver que
que a criação disso não foi do dia para a noite, sabe? Isso foi trabalho de construção árdua. E aí vem, então, a famosa força da gravitação universal, ok? F é igual a Gzão M1 vezes M2 sobre D quadrado. Significa isso? Significa que a força gravitacional é uma constante G, que vai ser sempre dada, vezes o produto das massas entre corpos ou entre planetas, dividido pela distância entre os seus centros. Ok? E aí, vou deixar aí alguns exercícios para serem feitos, ok? Qualquer coisa dá uma pausa para poder resolvê-los. Certo, gente? Espero que não tenham dúvidas. Beijos e abraço.